Qual que é o futuro das IAs, das inteligências artificiais? Para onde nós vamos? Aonde ela vai chegar? E aquela pergunta que acho que a gente costuma não pensar. Para quem é realmente beneficiado com as IAs? Fala, galera, beleza? Bem-vindo ao Conversando com a Existência. E vocês, filósofos, numa deliciosa conversa sem rumo. Tá super na moda, super em alta. E é sim um motivo de possível preocupação. Quem são os maiores beneficiados desse avanço de tecnologia, de avanço de inteligência artificial? Como é que estão as IAs hoje? Hoje você tem uma IA chamada ChatGPT, mais conhecida por todos, principalmente a versão 3.5, que é a versão grátis e que todo mundo pode usar. Você tem IAs mais antigas do que o ChatGPT, IAs que eram muito específicas, por exemplo, tem IAs de química que estão fazendo cálculos químicos, tem IAs de matemática que estavam fazendo só cálculos aí, tem IAs aí que estão fazendo, acho que é uma IA que está fazendo cálculo do pi até hoje. Sei. Mas, independente, a gente tem os IAs, elas estão aí, vê pra ficar, não adianta gostar ou não gostar. Tipo, concorda, não concorda, né? não. Então, calma, não é Skynet ainda. Então a pergunta é, ela realmente está beneficiando todos de forma igualitária? Claro que não. Isso é muito óbvio. Tem que pensar muito assim, ela vai substituir muito do trabalho braçal. Quando a gente fala braçal, não é um sentido... mental, tudo não, bem. não é nem mental. Quando eu falo braçal, não é no sentido de físico. Mas então você está errado. Ela vai substituir muito do trabalho repetitivo. Ou seja, aquilo que já está totalmente mapeado. Quem trabalha nisso não tem que pensar. Assim, ele só segue. Só replica, né? Só replica, só segue um roteiro. Ela vai substituir. Está substituindo. Tem IAs, na verdade, que estão fazendo trabalho braçal, né? Os robôs lá da Amazon estão fazendo carregamento de produtos por conta própria. Pois é, mas são coisas que você não tem que pensar. Só repetir, já está tudo roteirizado, planejado. É o caso, por exemplo, dos carros autônomos. No Brasil não existe sim. Na verdade, a Mercedes é a única que está homologada. Nos Estados Unidos, a Tesla também tem essa homologação. Porque assim, o carro autônomo, ele está tomando decisões por você? Não. Na verdade, ele está replicando que os seus padrões, né? Porque é assim que funciona, em cima de um mapa que ele já tem. E outro exemplo que a gente tem muito é você pega muitos trabalhos que a gente já feito por várias pessoas. Principalmente telemarketing, esse negócio. Hoje não precisa, por quê? Elas tinham que pensar? Não. Elas tinham que resolver algum problema? Muitas vezes não. O que elas faziam? Elas tinham um roteiro e seguiam aquele roteiro. Ou seja, chegava lá, estou com um problema na minha internet assim, assim, assado. Ela falava, ó, você testou isso, testou isso, testou isso? Então vou fazer aqui o procedimento padrão. Se deu certo, ótimo. Se não deu, ela passa para o outro setor. Tudo isso, hoje em dia não precisa mais. Você contrata todo um serviço, vai tudo pronto, você não tem ninguém humano por trás. Hoje em dia você já tem as empresas que elas, na verdade, elas já fazem esse serviço, né? Sim. Você já é atendido por um robô, por uma IA. Eu acho que no início é o fim. O Bradesco mostra isso, o Itaú, tem um monte de IAs aí que fazem isso. Tem empresas especialistas nisso, tem empresas que é o próprio bot que fala com você pelo WhatsApp. Então, hoje tá tendo aí, a gente tem muita coisa. Só que, vamos ser realistas, quem que vai estar se beneficiando com isso? É toda a população? Não. Quem se beneficia com isso é quem tá lá em cima. Quem realmente... empresário. Esses estão os mais beneficiados. Quer dizer que a população, vamos dizer, mais baixa, trabalhadora, não se beneficia? Se beneficia também. Isso não tem como. Mas os mais beneficiadores são realmente quem tá lá. Tá lá em cima. E outro detalhe que a gente não pode esquecer é a IA, ela não é indiferente, ela é imparcial. Gente, não é. Um exemplo muito clássico é, se você for no ChatGPT, que é basicamente pergunta e resposta, você pedir exemplos de música assim, assado, exemplos não dias, mas de matéria, outras coisas, ele vai trazer referências americanas. Porque ele foi criado, mesmo você falando que você está no Brasil, você quer uma referência brasileira, ele vai tender a trazer americano. Ou seja, as IAs não são imparciais. Porque elas não são criadas assim. Elas tem uma empresa por trás que quer usar para alguma coisa. E a outra, galera, é onde o banco de dados dela está sendo adicionado. É tudo que está na internet que vai para ela? Claro que não. Os caras vão selecionando também o que vai entrar no banco de dados dela.
Porque ela tem que ser alimentada. Então ela vai recebendo dados, mas não é dados globais. Ela vai recebendo parte dos dados também importantes. Porque se fosse dados globais também, haja data sim, ela tem até que pega, mas assim, mas ela vai dar preferência a coisas americanas, no caso do ChatGPT, porque normalmente é onde ela está, e ela não é questão de, é mais fácil. Não, não é porque é mais fácil. Não vamos ser também inocentes, né? Ela faz isso porque ela quer dar preferência, dar priorizada para o público, não o público que está usufruindo da IA. Da IA, do ChatGPT, não. Porque ela quer que os Estados Unidos ele esteja em foco sempre. É algo que eles querem mesmo. Então, sempre que a gente usar uma IA, você tem que ter noção. Pô, eu estou usando para quê? Vou confiar 100%? Você não vai confiar 100%. Isso é uma coisa muito importante. Eu já falei em outro vídeo. Ela não veio para substituir o ser humano. Ela veio para auxiliar. Ou seja, igual todo auxílio, toda coisa que te ajuda, você tem que ter um pensamento crítico. Exatamente. Não se esqueçam. ChatGPT é americano, mas se você pegar uma IA chinesa, ela vai atender para as referências chinesas e assim vai. Porque não assim, tem como. É claro que hoje você tem o medo de muitas pessoas da IA substituir o ser humano, mas ela ainda não é capaz. Não estou dizendo que ela não possa chegar ao ponto de ser, mas ela ainda não é capaz de substituir totalmente o ser humano, porque ela não tem senso crítico. Esse é o grande ponto. IAs não tem senso crítico. Você fala para a IA, me dê sua opinião sobre algo, ela não vai conseguir. Ela vai buscar referências de alguma outra coisa, ela vai querer criar um negócio ali, mas o senso crítico ela não possui. E os futuros das IAs? Skynet. No futuro, mais do que nunca, tudo se indica que as IAs elas vão vir para substituir muito do serviço humano. Quanto mais, que elas vão conseguir até fazer tarefas mais complexas que hoje não se consegue. E quem que vai sofrer no final das contas? O pessoal, a base trabalhadora. Você não tem como fugir disso, gente. Assim, tá... infelizmente, não tem pra onde sair. A gente está vendo isso um pouco aqui na nossa realidade em Brasília, quando você implementou nos ônibus algumas linhas já não aceitam mais dinheiro. O que é um ponto muito controverso, não vou entrar nesse ponto. Mas assim, daqui a pouco a tendência é que quando todas as linhas cheguem lá, os cobradores vão rodar. Pois é. Né? Porque assim, é uma classe trabalhadora que vai ser prejudicada nesse ponto. O serviço de telemarketing hoje é um bom exemplo. Antigamente você tinha empresas com serviço de telemarketing imenso. Aquele salão de gente no telefone. Hoje você não precisa. Você tem uma, duas pessoas para ver o programa rodando. Não, exemplo, sim. Bem exagerado agora, mas você tem pouquíssimas pessoas comparado com antes para poder rodar o mesmo serviço. Antes que você tinha salões e salões com pessoas, hoje você tem uma sala com 10 pessoas. Você pode botar 12. Duas para ver o programa rodando e as outras 10 para quando o serviço de bot não conseguir resolver o problema. Que aí você precisa fazer com o atendente. O atendente ele vai ser necessário. Uma hora ele vai ter que entrar. Mas é muito menor. Então, isso no futuro vai acontecer cada vez mais. Ao benefício que a gente está falando assim, por exemplo, uma empresa pequena que não consegue ter um suporte de telemarketing, contratar milhões de pessoas, 10 pessoas para ter um telemarketing, isso auxilia uma empresa pequena. Mas as empresas grandes também ganham, porque ela já não precisa daquele monte de gente. Com certeza. Para fazer o serviço. Ou tem alguma coisa aqui dentro que está não, tem um muriçoca andando aqui. Porra, tu tá vendo muito velho, porque eu não vi ela até agora. Ela passou vi duas, três vezes. Que a gente só vê em apartamento, marronzinho. Tem que ter noção que a Yara vai ajudar. No futuro, tudo indica que ela vai ajudar cada vez mais, vai ficar mais inteligente mesmo. Vai fazer tarefas muito mais complexas e vai substituir muito emprego. Isso é fato. E uma outra questão que a gente pode trazer aqui, está acontecendo, tudo indica que é um futuro mesmo, é a questão de guardar memórias. Isso é uma coisa até, de certo modo, controverso mesmo. Que é o quê? O que a gente tem hoje? Tem algumas empresas que estão começando a se especializar em criar avatares. Vamos resumindo bem rápido. O que são avatares? São personagens virtualizados para parecer humanos. Só que qual que é o lance? O que tem muita gente? Pessoas famosas, youtubers, influencers, blá blá blá, que pagam para criar um programa, para criar avatares deles, ou seja, eles não conseguem responder todo mundo, conversar com todos os fãs,
muitos outros seguidores. Aí cria um sistema que você paga uma graninha para ter o programa, você conversa com o avatar que tem a mesma personalidade do influencer, da youtuber, o que for. E, ou seja, você parece estar conversando com a pessoa realmente, porque ela treinou toda a inteligência para aquilo. Hoje está vendo comum, tem muito influencer que está criando isso e está dando dinheiro. Sim, porque assim, é um negócio muito fácil. Você treinar numa IA para fazer o seu serviço é fácil. Um pouco demorado, né? Não é de um dia para o outro, só para entender. Quando eu falo fácil, é assim, você vai botar o programa para rodar e você vai fazer o que você faz. Normalmente, todos os dias. Demora. Mas a ideia é que dá para treinar, não é algo de outro mundo. Mas aí você pensa vamos pensar um pouquinho além. Vamos ver que você guarde as memórias. Hoje em dia é muito fácil ter fotos, vídeos, tudo isso digitalizado. E você começa agora, e algum ente querido seu faleceu. Então, o que você pode fazer? O que algumas pessoas estão começando a fazer? Guarda todas essas memórias no local e tenta criar assim. Além disso, além de guardar, você ajuda. Você, além de guardar todos esses dados que já tem virtualizado hoje, e é fato, vai cada vez aumentar mais, você ajuda a criar toda uma personalidade para você conversar com a pessoa que não está mais aqui. Sim. Por enquanto é só uma conversa, só ali, tranquilo, é um pouco limitado a relação. Sim, mas é uma conversa com alguém que já morreu. Como é que eles usam? Mas como é que ele vai saber que a pessoa... Gente, hoje em dia todo mundo tem vídeo de alguém. Então, assim, como é que essa IA, ela aprende, por exemplo, mais ou menos o estilo da conversa da pessoa? Pelo que ela falava. E não só isso, você não vai só pegar por vídeo. A pessoa que contrata esse serviço, ela vai ajudar a treinar a IA. Até chegar uma hora que ela se sinta confortável de estar conversando com a pessoa, com o ente que não está mais aqui. Mesmo sabendo que por trás. Mas aí tem que pensar também que tem a história do luto, né? Uma hora a vontade de falar com aquela pessoa, a pessoa vai até esquecer que aquela pessoa já morreu mesmo. E isso é um perigo. É aí que começa a entrar os problemas. Aí, pois é, isso é um perigo. Ou seja, está acontecendo, não tem pra onde fugir. Tem empresas já trabalhando com isso, eles trabalham pesado com isso. Exatamente. E tem muita gente que vai querer. Às vezes não é fácil você superar a morte de alguém. Não, porque assim, você já estava tendo um problema há um tempo atrás de pessoas fazendo sessão de psicologia com o ChatGPT. Gente, é perigoso. Ela não é um psicólogo. Por mais que ele seja muito inteligentezinho por causa do banco de dados dele, é algo extremamente perigoso, porque não é uma pessoa, não tem sentimentos. Então, pegando essa ideia, vamos avançar para o futuro. O que a gente pode esperar? A gente pode esperar o que é uma coisa perigosa, que a gente pode dizer que é a imortalidade virtual. Sim. Você vai começar a guardar suas memórias sempre no local, virtualizar suas memórias mesmo, vídeo, conversas que você tem, você vai começar a treinar cada vez mais a personalidade que você quer. E aí você vai ter realmente... Daqui a pouco o negócio conectado, com aquela ideia do chip. Eu não tô falando porque vai todo mundo ser marcado com chip, mas assim, porque daqui a pouco você vai ter o tal do chip aqui, né, que vai substituir a telefonia. E diz que ali que você não pode botar IA ali, ela já ir treinando com você. Então, aí você vai ter toda uma personalidade, as memórias de uma pessoa, tudo guardado. E aí você vai conseguir criar realmente, vai criar virtualmente, na verdade, toda uma pessoa. Do início ao fim, você vai ter toda essa base. E aí no futuro, o que é o próximo passo depois de você conseguir criar virtualmente uma pessoa mesmo? Você seria criar um corpo para aquela base de dados. Como é que isso hoje em dia já começou? Isso já? Não, claro, está em fase de estudo inicial. Bem inicial. Já saiu uma notícia sobre isso, né? Que é a tal do transplante de cabeça. Então você vai tirar a cabeça daqui e vai botar no outro corpo. Não. Na verdade, você vai pegar uma outra cabeça de outra pessoa e vai transferir todas as suas memórias para aquele corpo. E aí que começa já a morar o segundo perigo. Por quê? Porque até onde aquilo ali é um ser humano? Essa é uma grande questão. Por que aquilo ali se torna humano? Aquilo ali não é, na verdade, um grande robô com carne e osso. Um exemplo muito prático que a gente tem de um futuro mais distópico é aquela série, que baseada no livro, são Altered Carbon, onde
existe a imortalidade mesmo. Ou seja, tem pessoas que, como a gente falou, sempre quem vai se beneficiar disso? Quem está lá em cima. Quem está realmente lá em cima de toda... E quando a gente fala quem está lá em cima, lembre de uma coisa que nem sempre é dinheiro. Quem está lá em cima, às vezes o cara não tem muito dinheiro, mas ele tem muita influência. Pessoas muito influentes tendem a estar lá em cima. Pois é. E aí na série, era muito comum quem estava lá em cima, que era o quê? Eles faziam o backup diário das suas memórias. Então, quando ele começasse a morrer, quando ele tivesse algum acidente, ou até mesmo quando ele morresse por algum acidente, ele simplesmente fazia o download das memórias para o novo corpo. E esse novo corpo não era um corpo robótico, era um corpo orgânico. Ou seja, ele não morria, ele podia viver 1000 anos desse jeito. Cara, tu imagina o tamanho do trabalho de fazer um backup diário. Porque assim, vamos dizer que você morre por um acidente. Mas se você... Como é que você vai recuperar as memórias daquele acidente? Você perde um dia no máximo. Mas você não acaba. Mesmo assim, tu perde um dia. A série, pra quem não sabe, acontece isso. Um cara que é muito rico, ele morre no acidente, aí ele volta, faz o backup, faz o download das memórias dele que foram backupeadas pro novo corpo. Ele não sabe o que aconteceu. Porque ele teve aqueles momentos... Sim, aquele momento que não tem onde guardar. Mas a questão é essa, irmão. Quem eram os imortais realmente na série? Só quem estava lá em cima. Quem estava lá embaixo podia conseguir uma coisa em outra, mas, cara, você não tinha a mesma facilidade. Você não tinha os mesmos recursos para ter o corpo que você queria. Porque no instante que você virtualiza suas memórias e você tem um corpo para receber aquilo, e não necessariamente precisa ser um corpo criado artificialmente, porque... Pode ser qualquer corpo. Na série, só para explicar, você cria um chip que tem todas as memórias. E aí você coloca esse chip, ele entrava no corpo e condicionava direto para o cérebro. Então você pegava as memórias, o chip ele se conectava no cérebro e colocava todas as memórias lá. Então a personalidade daquela pessoa que estava no chip estava naquele corpo, independente de como era o corpo. Se era um corpo gordo, magro. Tem uma cena muito interessante que é o quê? É uma família pobre que o filho morreu no acidente. Eles conseguiram, com as situações, de conseguir, entre aspas, reviver o filho. Porque guardou esse chip, que é natural ficar todo mundo que ficar esse chip. E o que eles fizeram? Entrou no corpo de velho. Uma criança de 8 anos que foi renascida no corpo de velho. E aí? O estranho caso de Benjamin Button. Mas isso era perigoso, porque era uma criança de 8 anos que não tinha um corpo que tinha. A família não tinha o que fazer, porque ela não tinha dinheiro para poder realmente fazer o corpo que eles queriam. Então, isso é uma coisa interessante, que a gente tem que começar a pensar, porque vai chegar uma hora que eles vão querer fazer isso. E aí a gente volta para a mesma questão que a gente veio do início. Quem se beneficia realmente, não realmente, quem são os maiores beneficiadores numa tecnologia dessa? O ideal seria todos, a população em geral, para ajudar a população. A tecnologia, gente, a gente tem que entender que o objetivo dela deveria ser, não é, mas deveria ser, ajudar a população como um todo. A gente consegue pegar tudo isso se fosse utilizado de modo a o lucro não fosse o primeiro plano, isso seria uma outra realidade já hoje. Até porque é o seguinte, a ideia da IA era ela vir para te auxiliar e diminuir sua carga e você ganhar mais. Sim. Você tem melhor qualidade de vida, você consegue ganhar mais. Por quê? Se o seu trabalho diminui, você tem mais tempo. Logo, você tendo mais tempo, sua qualidade de vida aumenta. E assim, se você faz isso, você diminui o custo de uma empresa, ela consegue pagar mais para você. Deveria ser isso, mas infelizmente não é assim que a coisa está rodando. Não, e esse negócio que você falou do corpo, eu tô pensando assim, o cara era homem e pode botar em qualquer corpo, bota no corpo da mulher. Que bagunça que tá. É uma série muito boa, acho que tá na Netflix, assistam, vale a pena. Netflix assiste. Essa ideia... A gente tá falando um negócio sobre você, velho. Entra no patrocínio. Essa é uma ideia muito boa, mas Então, o que a gente queria deixar hoje, gente, era bem esse questionamento mesmo. Essa reflexão, porque assim, aonde a gente está chegando e quem está se beneficiando disso? A gente não pode achar que isso... é lindo, maravilhoso, sim. Não, bonito mas tudo, dependendo... Lembra, a tecnologia não é ruim. A forma como ela é utilizada é o que vai definir o bem que ela faz. É onde está o probleminha. Então, a pergunta é, hoje, tudo que a gente tem, será que a gente está conseguindo utilizar a gente como humanidade, utilizar ela de forma benéfica para todos ou não? E se não, quem que está realmente se beneficiando com toda essa evolução tecnológica? Quem são os maiores beneficiadores? Então,
Agora, coloque aqui no comentário quem que você acha que está mais se beneficiando com tudo isso e quem que deveria se beneficiar que não... Eu acho que tem que beneficiar a nós. Mas, né, a realidade ela não é tão bonitinha quanto parece. então comentem se vocês tiverem alguém que passou por algo parecido. Escrevam lá, escrevam aí também suas situações, que a gente gosta muito de saber. Dicas que a gente já deu durante o vídeo, volta a dar aqui. Pelo amor de Deus, gente, para de fazer sessão de psicologia com o ChatGPT. Não é pra isso. Ele ajuda. Eu já preciso da ajuda dele, ajudou já, mas não era questão de psicologia, tá? Mas ele não é psicólogo, então assim, eu sei que parece uma maneira gratuita de fazer terapia, mas não é. Não façam. Até porque ele tem um número limitado também de caracteres por dia. Lá que você pode usar. Então a gente deixa aí para vocês a reflexão. Escreva nos comentários quem está se beneficiando. Não sou eu. Né? Bota o dedo no like. Você que fica assistindo aí a gente, igual a Novela das 9, Campeonato Brasileiro e todos os outros esportes aí. Agora que tá vindo Olimpíadas também aí. Eu sei que você vai dar um jeito de ficar assistindo o jogo escondido. Quem nunca? Quem nunca? Eu falo por mim mesmo. Dá o like pra gente aí. E galera, comentem bastante. Porque vocês ajudam a espalhar o vídeo. Fala sempre pro seu amigo, nossa, eu vi um vídeo muito legal, mas você não comentou, o YouTube não vai recomendar pro seu amiguinho. Então, eu preciso que vocês lá comentem pro algoritmo falar assim, tem que recomendar mais esses caras aqui, velho. Então é isso. Gratidão. Cuidem-se sempre. Não usem inteligência artificial para fazer terapia. E paz.